Bom dia, pessoal do terceiro ano. Hoje vamos trabalhar os tipos de corrente elétrica. Então, para o estudo dos tipos de corrente elétrica, temos que entender que existem dois tipos de corrente. O primeiro tipo é a corrente elétrica contínua. Se eu desenhar aqui um gráfico de corrente elétrica pelo tempo em segundos, corrente elétrica medida em ampere. Contínua quer dizer que ela tem um valor e que esse valor ele não se altera conforme o tempo. Conforme o tempo passa aqui, é o mesmo valor de corrente elétrica. Isso pode ser obtido em pilhas, em baterias. O que tem em comum nesses exemplos aqui é que tem bem definido, né, o que é um polo positivo e um polo negativo. Tá? Então a corrente elétrica aqui ela sai do negativo, passa pelo circuito e retorna para o positivo. Então ela sai negativo e vai para o positivo. Ela não volta. Tá? Corrente contínua é o mesmo valor constante. A gente pode obter também em circuitos retificadores a corrente contínua. Nada mais são do que circuitos que transformam a corrente alternada, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, em corrente contínua. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. O segundo tipo de corrente elétrica é a alternada. Eu vou desenhar aqui o gráfico de corrente elétrica I pelo tempo. Segundos. Então, a corrente alternada, ela tem um valor, vamos começar aqui pelo zero, ela atinge o valor máximo, diminui o valor da corrente, chega que ela para. Aí o que acontece agora? Ela inverte o seu sentido. Passa pelo zero e aumenta e muda o sentido de novo. É como se essa pilha aqui, a corrente elétrica saísse do negativo, positivo e depois voltasse para o negativo. Tá? Isso é a corrente elétrica alternada. Ela vem da onde? Das usinas. É aquela que a gente pega, que a gente capta na tomada das casas. Então lá quando você tem a tomada, você não sabe qual dos pinos da tomada aqui é o positivo e o negativo. Você não sabe porque justamente a cada 60 segundos, a cada segundo, ele troca 60 vezes de posição. Uma hora aqui é mais e aqui é menos, outra hora aqui é menos e aqui é mais. Eles ficam trocando 60 vezes por segundo. Isso a gente chama de frequência, tá? Frequência 60 Hz. Então a cada segundo os polos da tomada trocam de polaridade
por 60 vezes. Então, o circuito retificador que eu tinha falado aqui, ele vai da tomada, ele vai pegar essa corrente alternada e dentro do circuito existem os diodos e ele vai transformar essa corrente alternada em contínua. Então aqui tem um circuito e vai transformá-lo em contínua. Um exemplo disso é um carregador de smartphone. Você conecta na tomada, ele vai captar a corrente alternada, vai usar o circuito para transformá-lo em contínua. Ou até mesmo um aparelho como a televisão, o rádio. Todos esses aparelhos transformam a corrente alternada em corrente contínua. Tem algumas exceções, como os equipamentos que usam mais energia, um chuveiro, uma chaleira elétrica, uma torradeira. E eu tenho também outro tipo de... Não seria outro tipo de corrente elétrica. É mais ou menos assim, ó. Corrente elétrica, tempo. Se eu falar para vocês que essa corrente elétrica, ela é assim. Ela não é alternada por quê? Porque a corrente alternada, ela muda o sentido. Aqui embaixo um sentido, aqui em cima um sentido, aqui embaixo outro. Ela não muda. Então ela não é alternada. Ela é um tipo de corrente contínua. Mas ela é uma corrente contínua oscilante. Ela não é bem estabilizada, é mais ou menos o que um circuito retificador faz. Ele pega a corrente alternada, dentro dele ela fica oscilante, aí depois quando sai do circuito retificador, ela sai uma corrente linear, perfeita para ser usada no equipamento. Tá? Então a gente tem a corrente contínua, adquirida em pilhas e baterias, corrente alternada, que a gente utiliza nas nossas casas. E também tem esse tipo de gráfico aqui, que é de uma corrente contínua, porém ela fica oscilando, ela não é 100% retificada.